Luiz Marins, fundador do grupo Guerreiros Monarquistas, e sejam muito bem-vindos. No vídeo anterior eu falei sobre a beleza da monarquia parlamentarista ao defender a sua nação contra os maus políticos, ao dissolver o Congresso Nacional em caso de corrupção ou ineficácia, e também de demitir o primeiro-ministro em caso de corrupção. Hoje eu falarei do poder moderador ao dissolver a justiça. Era possível isso, Luiz Marins? Sim, era possível, na época do Império. E, inclusive, levando em consideração as queixas do próprio povo. Então, para não haver mais dúvidas, vamos ler o artigo sobre o poder moderador e o artigo 154, no qual dava poderes ao imperador ao dissolver o Supremo Tribunal de Justiça naquela época. Então, para não haver mais dúvidas, vamos ler os seguintes postes. Artigo 101. O imperador exerce o poder moderador. 1. Nomeando os senadores na forma do artigo 43. 2. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. 3. Sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral, para que tenham força de lei, artigo 62. 4. Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, artigos 86 e 87. 5º, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. 6. Nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. 7. Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. 8. Perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença. 9. Concedendo a anistia em caso urgente em que se assim aconselhem a humanidade e bem do Estado. Realmente, o poder moderador é a segurança de uma nação. E como já tinha dito antes, vamos ler o artigo 154 em diante e verão do quanto o poder moderador protegia a sua nação contra os maus magistrados. Vamos ler. Do Poder Judicial, capítulo único, dos juízes e tribunais de justiça. Artigo 154. O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, precedendo a audiência dos mesmos juízes, informação necessária e ouvindo o Conselho de Estado. Os papéis que lhes são concedentes serão remetidos à relação do respectivo distrito, para proceder na forma da lei. Artigo 155. Só por sentença poderão estes juízes perder o locar. Artigo 156. Todos os juízes de direito e os oficiais de justiça são responsáveis pelos abusos de poder e prevaricações que cometerem no exercício de seus empregos. Esta responsabilidade se fará efetiva por lei regulamentar. Artigo 157. Por suborno, peculato e consussão, haverá contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecida na lei. Estudando que se aprende, que coisa boa. Mas, Luiz Marins, naquela época o imperador tinha o poder de dissolver o Supremo Tribunal de Justiça. Mas quem ficava no lugar dele? Na época do Império, era o Conselho de Magistratura, cabendo ao imperador a escolha vacante. Se fosse nos dias de hoje, seria com adaptações. Mesmo assim, as palavras do imperador Dom Pedro II não vacilavam contra os maus magistrados. Vamos conferir. A primeira necessidade da magistratura é a responsabilidade eficaz. E enquanto alguns magistrados não forem para a cadeia, como por exemplo certos prevariadores, muitos conhecidos do Supremo Tribunal de Justiça, não conseguirá esse fim. Dom Pedro II, crédito ao artista. Quanta diferença! E para encerrar, vamos ler as palavras de François Guinaud.
Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. François Guinaud, crédito ao artista. Seguidores, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, confere o sininho de notificações, deem as suas opiniões, curtem e compartilhem. O canal Guerreiros Monarquistas agradece. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Ave Império do Brasil! Você pensa em ser candidato político, mas não confia em nenhum partido político? Já ouviu falar na candidatura avulsa sem partido? O grupo Guerreiros Monarquistas iniciou essa ideia para nós exigirmos esse direito. Escrevam abaixo sugestões para procedermos nessa jornada. Vamos exercer a nossa cidadania. É uma questão de honra para todos nós. Exigimos a candidatura avulsa. Os partidos políticos existentes em nosso país são oligarquias, devido à concentração de poder nas mãos de poucas pessoas. Os caciques desses partidos não nos representam. #candidatura avulsa sim. Com Luiz Felipe Orleans e Bragança na presidência da Câmara, nossas esperanças por uma Constituição liberal serão renovadas. Os guerreiros monarquistas apoiam essa causa.